uma ansiedade, né? E como eu vou poder depois explicar melhor, as fobias são um transtorno de ansiedade. Elas fazem parte dentro dessa classificação dos transtornos de ansiedade. E a maioria das pessoas que eu atendo tem algum traço ansioso, vem por alguma questão relacionada com ansiedade, seja pânico, fobias, outros tipos de ansiedade. E, claro, atendo também outros casos, né? Depressão, traumas específicos que as pessoas vêm tratar. Mas esse realmente é um tema que aparece bastante. E eu já atendi muitos casos de fobia, continuo atendendo. Até eu estava contando aqui agora recentemente a quantas pessoas que nesse momento eu estou atendendo que apresentam quadros, né, de fobia, e tem pelo menos aí umas 5. Então é bastante realmente, assim, é uma frequência bem alta, assim, até quando eu te falei eu não imaginava que era tanto. Depois que eu fui, assim, estudar, ler um pouco mais sobre o tema para me preparar aqui para a nossa live, é que eu vi que realmente eu atendo bastante gente com fobia. Então acho que é um tema que eu tenho aqui alguma experiência, pelo menos, né? Sim, e eu tenho uma leitura assim, né? Se esses pacientes chegam, é porque o terapeuta tem este olhar, né? Eu creio que Quando você sim. fala da ansiedade, que a fobia também faz parte do transtorno de ansiedade. Uhum. Não são todos os terapeutas que têm este olhar e nomeia como fobia. Então vamos lá. Ó, medo ou fobia, qual a diferença? Bom, vamos começar então para essa pergunta que ela é bem abrangente, mas ao mesmo tempo é razoavelmente simples de responder. Como eu falei antes, quando a gente fala em fobia, e até quando a gente fala em medo, é muito difícil não falar desses dois assuntos sem falar dos transtornos de ansiedade, porque as fobias fazem parte, né? Se a gente for pegar o manual diagnóstico lá de classificação das doenças mentais, o DSM-5, as fobias estão classificadas como um tipo de transtorno de ansiedade. Dentro dessa classificação dos transtornos de ansiedade, existem 3 tipos de fobia que fazem parte ali, né? E elas envolvem o medo, mas envolvem também a ansiedade. Qual que é a diferença entre o medo e a fobia? E depois a gente entra na ansiedade, assim, só para poder pontuar, né? O medo é uma reação natural, espontânea do nosso organismo, do nosso corpo, frente a um perigo real. Então, sempre que a gente passa por uma situação de perigo real, a gente vai sentir medo. Isso é natural. O nosso sistema nervoso, ele está preparado para nos colocar numa situação de poder lutar ou fugir diante de uma situação de perigo. Então, por exemplo, se eu vou atravessar a rua e ver um carro em alta velocidade, eu estou na faixa de segurança e mesmo assim ele vem e freia perto de mim, no mesmo momento eu vou me colocar numa situação de alerta, meu coração vai acelerar, o meu corpo vai ter uma reação, vai jogar sangue para os meus braços, para as minhas pernas, para que eu possa correr, para que eu possa parar, voltar, enfim, eu vou ter uma reação fisiológica, natural, de medo diante daquela situação. Já a fobia é um transtorno onde a minha reação de medo, ela é desproporcional ao perigo. Por quê? Porque não existe um perigo real. Eu vou sentir medo, mesmo um medo exagerado, diante de um objeto que é o objeto da minha fobia, mesmo que aquilo não represente um perigo real, né? Por exemplo, aí a gente tem fobias muito comuns, que são as fobias de insetos, animais. Então, eu posso, por exemplo, ter uma fobia a barata ou ter uma fobia a cachorro, e se eu tenho essa fobia, eu vou sentir medo, mesmo que aquele animal não esteja representando uma ameaça. Por exemplo, uma barata é um animal que a maioria das pessoas não gosta, acha nojento, asqueroso, mas ela não representa um perigo real. Ela não pica, ela não morde, ela Não não, ataca? não ataca, geralmente ela foge, né? Uhum. E mesmo assim tem muitas pessoas com fobia de barata. Cachorro, né? A maior parte das vezes, tu tá andando na rua, encontra um cachorro, aquele cachorro não vai atacar. Tem casos em que o cachorro pode atacar, mas na maior parte das vezes o cachorro ele tá acompanhado, ou ele tá na guia. A pessoa que tem fobia de cachorro, ela não pode ver um cachorro lá do outro lado, no final da rua, ela já começa a ter sinais de medo intenso. Então ela vai ter todas aquelas reações corporais que eu descrevi antes, mesmo não sendo
um perigo real. E para caracterizar que realmente seja uma fobia, esses sintomas eles precisam ser, no mínimo, estar acontecendo no mínimo por 6 meses. Eles precisam trazer um prejuízo para a vida da pessoa, né? Então, por exemplo, eu já tive uma pessoa que eu atendi que tinha uma fobia a um determinado animal, e depois de um tempo, quando ela me procurou, ela já estava num estado em que ela evitava ao máximo sair de casa se ela não tivesse acompanhada. Então, ela não descia nem para ir na rua, porque era uma situação em que ela poderia encontrar com aquele animal. Então, só de imaginar que aquilo poderia acontecer, ela já fazia esse comportamento de evitação. E aí é importante colocar isso, né? Que a maioria das pessoas que têm fobias acaba com o tempo criando comportamentos de evitação daquela situação onde ela poderia encontrar, se encontrar com aquele objeto da fobia, do medo dela. Tá? Diferente do medo, né? Diferente do medo. O medo eu não evito, ele aparece fisiologicamente. Isso. Agora, a fobia, com o tempo, se instala esse processo de evitação do local, da condição, da possibilidade. Isso, exatamente. E aí, isso também está relacionado com a ansiedade. Por quê? Porque a pessoa começa a ter ansiedade em função dessas situações possíveis de acontecer. Então, por exemplo, a pessoa tem aquele medo, aquela pessoa que eu citei, né? Ela tem aquele medo, então ela já evita sair de casa. Porém, lá daqui a 3 meses, ela vai ter um compromisso em que ela vai precisar estar nesse compromisso, vai precisar estar num ambiente aberto, onde pode aparecer esse animal que ela tem medo. Ela já começa a ter ansiedade desde já. E por aí vai, né? Tem aí os tipos de fobia, né? Eu estou falando aqui, com esse exemplo, eu estou falando na fobia específica, que é um dos tipos de ansiedade. Existem mais 2 tipos de fobia classificados dentro dos transtornos de ansiedade, que são a fobia social, que é um bem comum também, muitas pessoas têm, né? Que é diferente da fobia específica. E também uma terceira que é a agorafobia, que tem a ver com lugares muito abertos ou lugares muito fechados. Depois a gente pode explicar um pouco mais cada uma delas. Você percebeu se a fobia social, a agorafobia, piorou pós-pandemia? Ou não necessariamente? Eu percebi que sim. Eu não sei se as pessoas chegaram mais para o consultório, mas eu acredito que essas pessoas que vieram para o consultório depois da pandemia tratar esse tipo de fobia que elas têm, elas pioraram depois da pandemia. Se teve um aumento no geral, eu acredito que sim, tá? Eu acredito que sim. Até porque a própria situação da pandemia, ela trouxe, assim, muitas cenas e vivências para as pessoas, para as famílias, para as comunidades, para os países, que podem ser geradores de fobia, tanto em adultos que viveram, perderam parentes, ou que viram pessoas, né, assim, sofrendo com isso, ou que tiveram que se enclausurar. Geralmente, pessoas que já tinham uma fobia relacionada, por exemplo, com lugares, com espaço, aumentou essa fobia, porque daí ficaram em casa, né? É como se a pandemia tivesse potencializado isso, aquela esquiva que esquiva. já tem. Isso, potencializou a esquiva, né? Porque assim, se eu não preciso sair de casa, então agora está regulamentado que está tudo bem, todo mundo está em casa. Inclusive, essa pessoa que eu citei, ela me disse que durante a pandemia ela se sentiu melhor. Por quê? Porque todo mundo estava em casa. Então ela estava Então, ela era como todo mundo. Isso, ela estava se sentindo mais normalizada, né? Naquela situação, porque ela não queria sair de casa e não precisava sair de casa, e nem podia sair de casa naquela situação. Mas sim, acredito que tem aumentado sim. Quando você fala da fobia social e você atende adolescentes, né, e é um tipo específico de fobia, você faz essa relação que tem acontecido mais com jovens ou não necessariamente? Sim, né? sim. A fobia social, inclusive a fobia social, é um tipo de fobia que, na maioria das vezes, começa na adolescência, tá? Eu tô falando de dados aqui não no Brasil,
tá? Tô falando de dados aqui nos Estados Unidos, mas eu acredito que no Brasil também seja assim. Esse tipo de fobia, a prevalência do início é em torno dos 13 anos, na maior parte dos casos, certo? Diferente da fobia específica, que é aquela que eu citei antes, de animais, de elevador, de voar. Essa fobia específica, ela começa geralmente na infância. Às vezes na primeira infância, antes dos 3 anos de idade, tá? A fobia social, ela tende a iniciar durante a adolescência, 13, 12, 13, 14 anos, que é no momento em que a criança passa a ter um convívio social maior, em que ela sai daquele ambiente familiar, ela já está na escola, mas o ambiente familiar ainda é o mais preponderante, o ambiente mais importante para ela, onde estão as pessoas de cuidado. Ela passa desse ambiente a se relacionar com iguais, com pessoas da mesma idade, e a ter uma expectativa também, né, social, de se relacionar com pessoas da mesma idade, ter muitos amigos, namorar. E nesse momento, algumas pessoas podem ter dificuldades e aí então desenvolverem esse tipo de fobia, que é a fobia social, que acomete muita gente, bastante gente mesmo.